Olá, olha, é com muito prazer que eu estou iniciando essa nova série junto com meu amigo Marco Carnucci, que já esteve aqui por 2 vezes. Ele dispensa apresentação. E isso aqui surgiu por quê mesmo, Marcão? Então, toda vez que eu vou em São Paulo, né, aí eu sempre faço questão de almoçar com os amigos, tá? E o Fausto tem curtido tanto as minúcias que eu tenho contado para ele do funcionamento interno do Bitcoin, etc., que ele achou que a gente devia compartilhar isso com vocês. O Fausto conhece muito do aspecto financeiro do Bitcoin, e eu sou um cara mais de bits e bytes, eu sou um camarada com uma formação de engenharia de software. E uma coisa que tem sempre fascinado a gente, né, Fausto, é que são 2 mundos diferentes, mas que se comunicam. Eu achei que eu entendia da parte técnica do Bitcoin, mas nas conversas com o Marco eu fui percebendo que existem detalhes que só quem consegue ler o código do Bitcoin consegue explicar pra gente. Eu até quando explico o Bitcoin eu procuro não entrar em muitos detalhes, porque senão a coisa é um pouco complexa, né? Bagunça um pouco o raciocínio das pessoas. Mas eu achei tão fascinante que a gente vai estar vindo aqui recorrentemente trazendo para você detalhes sobre esse mundo fascinante de Bitcoin e das criptomoedas. Para começar essa nossa série, primeiro episódio, nós vamos falar do começo. Vamos falar de Satoshi Nakamoto. Fala aí, Marcão, como é que é a sua interpretação do processo da criação do Bitcoin? De quem você desconfia que possa ser o Satoshi Nakamoto, um grupo, ou será que é uma pessoa? Então, Fausto, eu sempre vi essa teoria de que o Satoshi Nakamoto fez tanta coisa brilhante que seria impossível ele ser uma pessoa só. Lendo o código do Bitcoin original, eu não tenho essa impressão, porque o código original do Bitcoin ele é suficientemente pequeno para ter sido feito por uma pessoa só, e ele tem algumas particularidades, para chamar um nome bonito, umas idiosincrasias, uns vícios da mesma forma que a pessoa tem vícios de linguagem, né? As pessoas também têm vícios ao escrever textos e ao escrever código de computador. E esses vícios aparecem. Textos escritos, digamos, por uma pessoa solitária têm um certo jeitão, e textos escritos por, digamos, um departamento de relações públicas, etc., tem outro jeitão. A mesma coisa acontece com código de computador. O código que é feito a muitas mãos, ele tem um jeitão mais institucional, mais limpo, mais antissético, né? E o código escrito por um programador solitário, ele reflete os vieses e as particularidades desse programa solitário, uns deslizes, umas coisas que ele faz que são bem típicas de programador solitário. Eu aqui, como advogado do diabo dos nossos telespectadores, eu tenho a sensação que muita gente não tem noção do que é um código. Que tal a gente mostrar para os nossos espectadores um código? Mas eu trouxe uma coisa para te mostrar também que eu acho que você vai gostar. A primeira versão original do Bitcoin na forma executável, então a gente consegue botar ele no Windows moderno e ele ainda roda. Uau! Tem um site lá dentro do GitHub que esse camarada aqui chamado Manquinhas, ele preservou o código-fonte original de algumas das primeiras versões do Bitcoin que se tem notícia. Essa versão aqui que você está vendo, a Bitcoin 0.1, foi a primeira versão que o próprio Satoshi Nakamoto disponibilizou em janeiro de 2009. Aqui tem até algumas versões ligeiramente anteriores. Não sei se vocês lembram da história que o Satoshi Nakamoto publicou o white paper do Bitcoin explicando como é que o Bitcoin funciona no Halloween de 2008, dia 31 de outubro de 2008. E ele circulou algumas versões entre algumas pessoas, algumas versões privadas entre algumas pessoas que se interessaram em conhecer o trabalho dele. E tem algumas dessas versões aqui, mas a primeira versão oficial mesmo tá aqui nesse Bitcoin 0.1. E se a gente abrir esse camarada, vocês vão ver que a primeira coisa que aparece é a versão executável dele. Ela foi um programa com aquela extensão .exe do Windows, ele só rodava em Windows, ele não rodava em Linux, ele não rodava em Mac. Então, a primeira coisa que isso nos diz sobre o Satoshi Nakamoto é que ele era um programador de background, principalmente Windows, onde ele estava mais familiarizado. Por outro lado, todo o código que ele escreveu, ele colocou dentro dessa licença aqui, que é a licença MIT-X11, tá? Que é uma licença de código aberto muito popular entre o pessoal que trabalhava em outros sistemas operacionais como Linux, etc. e tudo mais. Então o Satoshi Nakamoto era um cara meio misturado, ele era apreciador de software livre, entendia as licenças, entendia os detalhes, mas ele era um camarada mais com um jeitão de Windows. E aí o próprio Satoshi Nakamoto escreveu
escreveu aqui, ó, esse negócio é para funcionar do Windows NT 2000 XP, tá? Acho que ninguém lembra mais do Windows XP hoje em dia, né? Mas ele já existia. Ele disse, o Windows Vista não foi testado ainda. Todas as bibliotecas são subparte do programa, são de múltipla plataforma, então não tem nada evitando versões para rodar no Linux ou no Mac. Então veja você, a primeira versão dele era só Windows. Não tinha Linux, não tinha Mac. E esse alpha que você está vendo aqui, alpha é um terminho que a gente usa em computação para dizer que um software altamente experimental, tá? E que o desenvolvedor está fazendo e está disponibilizando para trocar ideia com os outros desenvolvedores, mas ele não faz nenhuma garantia de que essa porcaria funciona do jeito que ele acha que deveria funcionar, que não tem bug, etc. Tudo mais. O software ainda cheio de arestas a serem aparadas, né? E aqui dentro, nesse diretório SRC é o diretório de source, que quer dizer fonte, código-fonte, a gente tem o código mesmo que o Satoshi Nakamoto escreveu, tá? Então essa aqui é a primeira versão da obra do Satoshi Nakamoto. Ela foi escrita em uma linguagem de programação chamada C++, tá? Que em inglês chama C++, e por isso a extensão do arquivo tem .cpp, e tem os vários arquivos aqui que fazem diversas coisas. O main.cpp tem o grosso do código, eu vou te mostrar ele daqui a pouquinho, mas eu queria te mostrar algumas particularidades que falam muito sobre quem é o Satoshi Nakamoto na minha cabeça, tá? Por exemplo, não sei se você conheceu um negócio chamado IRC. Internet Relay Chat, or IRC. You click on it like this to start it right up. And I open it up and you can see there are people here talking. Que o Bitcoin, como todos os sistemas distribuídos, ele precisa encontrar a sua turma. Então o que ele fazia? Ele entrava num servidor de IRC, o IRC é como se fosse o WhatsApp do mundo moderno, tá? Era o WhatsApp dos anos 80, 90, chamava IRC. Bitcoin usava o IRC para fazer o que a gente chama de protocolo de rendezvous. Todo sistema de rede distribuída, ele precisa de um negócio que a gente chama em informática de rendezvous. As pessoas, rendezvous é encontro em francês. Isso significa que as pessoas precisam arranjar um meio de se encontrar, de achar sua turma. Então, o que esse aqui é o código, essa coisa que você está lendo aqui, que vocês estão vendo, é o que se chama de código. Ah, olha aí, o que o programador escreve. Esse é o código, né? Todas esses comandos aí que o leigo não entende, mas o computador entende. A comunicação, é a língua que o humano fala com a máquina. Exatamente. Essas são as instruções em detalhes extremamente precisos do que o computador precisa fazer para implementar parte do Bitcoin. Então, o que ele fazia? Então, ele entrava nesse servidor aqui, chamado chat.freenode.net, tá? Ele descobria, tem um treco aqui embaixo que descobre o endereço IP onde está rodando o seu computador, qual é o endereço IP dele na internet, e ele dizia nesse canal de IRC, aí galera, cheguei, o meu endereço IP é tal. Então ele se juntava aqui ao canal Bitcoin, ele via quem é que estava no canal Bitcoin, quando ele listava quem estava no canal Bitcoin, apareciam os endereços IPs das pessoas, então ele aprendia onde é que estavam rodando na internet os outros nós da rede Bitcoin, e ele também dizia para as pessoas qual é o endereço IP dele para que outros nós da rede Bitcoin pudessem se conectar nele. Então assim é que se formava a tal da rede distribuída do Bitcoin. E se você quiser ser cínico, tá, você pode dizer o seguinte, poxa, mas isso aí é um sistema centralizado. Por que é um sistema centralizado? Porque depende desse servidor central aqui chamado chat.freenode.net. Eu acho que a Freenode ainda existe. Se esse site saísse do ar, o protocolo de rendezvous do Bitcoin ia deixar de funcionar. Essa foi uma das primeiras coisas que os desenvolvedores das versões mais recentes do Bitcoin mudaram. Eles alteraram esse sistema e eles colocaram um sistema que é mais robusto, tá? Não tem só tem 5 servidores iniciais, que eles chamam de seeders, e tem uma outra opção aí para você fazer o seguinte, qualquer pessoa que participe da rede pode te apresentar pro resto da rede. Então você podia dizer que por baixo da rede distribuída tem um tantinho de nada de centralização que era necessário para o pessoal poder se encontrar lá. Esse chat.freenode.net era o point, né? Que a galera, como se fosse a praça onde a galera ia se encontrar para fazer Bitcoin. Esse código foi escrito pelo Satoshi Nakamoto, provavelmente por volta de 2007, 2008, mas mostra muito do background cultural dele, de onde ele veio. Ele veio da galera que participava nesses fóruns aqui. E que é uma pessoa e não um grupo, né? Então, sugere fortemente aqui, sugere um pouco que é uma pessoa, que ainda pode ser um grupo, mas tem
já começa a ter contornos de uma pessoa. Tá? Ô, Marco, esse código, eu acho que eu vi, são 200 e tantas e poucas linhas que ele tem. Com esse código já se formava a rede, já se conseguia registrar blocos e já se começou a registrar blocos, ou foi só um código inicial que foi lançado para que depois fosse, então, dado o início para a rede Bitcoin, que começou a registrar o blockchain? 100% funcional. É primitivo para os nossos padrões de hoje em dia, mas 100% funcional. Aqui estava toda a funcionalidade que a gente normalmente associa com Bitcoin. E o bloco Gênesis foi criado por esse código, então? Foi criado. Eu posso catar ele aqui e te mostrar já. Deixa eu antes te mostrar uma coisa. Uma das coisas engraçadas desse código é que ele tem certos trechos que estão desabilitados. Eles estão no código, mas não entram no programa final. É como se fosse uma ideia que o Satoshi Nakamoto deixou incompleta e não terminou. Uma das coisas que tem aqui é um marketplace para você cadastrar produtos, cadastrar anúncios. Então tem aqui um negócio para inserir advertisement, né, anúncio. Dá meio que a impressão que o Satoshi Nakamoto queria que o software do Bitcoin tivesse outras funcionalidades, como se fosse um e-commerce. E isso fica muito claro aqui, mas esse código aqui, se você viu todos os detalhes, você vai ver que esse código está desabilitado. Ele está aqui, ele está presente, mas ele não está incluso no programa final. É uma ideia incompleta. E são 256 linhas, mano? São 256 linhas, 264 linhas nesse arquivo, né? Nesse arquivo aqui chamado Marketplace. Tem todo o resto do conjunto. O total é mais ou menos 7 mil linhas. 7 mil linhas é, para um desenvolvedor de software do nível de competência do Satoshi Nakamoto, é considerado um projeto, não chega a ser um projeto pequeno, mas ele também não chega a ser um projeto médio. Ele já é um projeto de um certo tamanho, mas ele não é o que a gente chamaria de um projeto grande. Nessa hora, o Satoshi já tinha chamado o projeto de Bitcoin, já tinha criado o símbolo dele e tudo mais também. Já tinha criado o símbolo. Daqui a pouco eu vou te mostrar o íconezinho dele e tudo mais. Esse arquivo que eu tô mostrando aqui na tela, tá, é um que a gente podia passar horas falando sobre ele, tá? E eu acho que a gente vai voltar a esse assunto 200 vezes, porque esse é um dos assuntos mais pouco explicados e pouco entendidos do mundo Bitcoin. Dentro do Bitcoin tem uma mini linguagem de programação, tá, que a gente chama de Bitcoin Script. Esse aqui é o interpretador da linguagem de script. Aqui dentro tem uma linguagemzinha de programação que parece muito com aquela linguagemzinha que vem nas calculadoras HP12C, que tem Enter e que é em notação por linhas reversa, e tudo mais. Então o Satoshi Nakamoto implementou isso aqui, porque já aqui nesse momento o Satoshi Nakamoto estava pensando em uma coisa com cara do que hoje em dia a gente chama de contrato inteligente, tá? Na rede Ethereum e em outras redes. A linguagem de programação que o Satoshi Nakamoto fez aqui, ela é super mais limitada, e isso é meio de propósito. Ele queria fazer uma coisa que não desse origem a certo tipo de vulnerabilidade de segurança, etc, tudo mais. Então, por exemplo, essa operação que você está vendo, a op-dup que você está vendo, era equivalente a você apertar o Enter lá na HP12C, aí ele pegava o que estava na tela e colocava dentro da pilha, tá? E isso permite você implementar condições arbitrárias. Então você pode criar contratos inteligentes, entre aspas, entre muitas aspas, que diziam coisas que, olha, o camarada pode usar pode mover esse Bitcoin se essa assinatura digital tiver válida em relação a essa chave privada. Ou o camarada só pode gastar esse Bitcoin depois de uma certa data, ou depois de um certo bloco, ou uma combinação dessas coisas. Então você pode criar condições, tá? Atrelar os bitcoins, condições para que eles sejam gastos. Uma classe dessas condições é o que nós entendemos como endereços, e eu vou te mostrar isso um pouco mais na frente. Caramba, agora dentro disso aí, por exemplo, mostra aí algum trechinho que a gente possa ligar com as características do Bitcoin. Sei lá, tá me ocorrendo aqui agora o halving. Tá escrito aí nesse código o halving, e tem alguma outra coisa que você lembre que você possa mostrar pra gente? Então, esse é um negócio super interessante que está até aqui pertinho. Ó. A função aqui get block volume. Ela é que implementa aquela regrinha do halving. Tá? Ela começa com 50 bitcoins. Esse coin aqui é da unidade Bitcoin. E esse código aqui, tem até no comentário, o subsídio é cortado pela metade a cada 4 anos. Na verdade, não é a cada 4 anos, é a cada 210 mil blocos. Então, ele pega aqui a altura do bloco mais recente, divide por 210 mil. Essa divisão é uma divisão inteira, então ela sempre é um número inteiro. Tá? E esse operador aqui, menor igual, ele divide por 2 várias vezes. Então, se isso aqui der 1, ele divide por 2 uma vez. Se isso aqui der 2, divide por 2 duas vezes. E esse é o código que implementa aquela regrinha do halving que cria a escassez do Bitcoin, que por sua vez dá o seu crescente valor monetário, né? Porque o Bitcoin vai se tornando cada vez mais raro. E esse código também é interessante por uma outra razão. Ele mostra uma dessas coisas que eu falo, de que pequenos deslizes de programação que o Satoshi Nakamoto comete, que são típicos de um programador solitário. Esse termo aqui, NBEST
best height, tá? É o que a gente chama em programação de variável global. Ele não está definido aqui. Você pode ver que o NFI está definido aqui, esse coin é uma constante, não tem problema. Mas esse NBestHeight não é parâmetro dessa função getPortfolio. Ele vem de um outro lugar bem mais lá em cima. Eu tenho que voltar para a linha 1 para mostrar para vocês onde esse camarada está e onde é que ele é atualizado. Ele é atualizado em várias outras partes. Colocar uma função que referencia uma variável sem ela estar explicitada aqui, que a gente chama de variável que essas são as variáveis locais e ela aqui está com uma variável global, é considerado um mau estilo, não é considerado um erro, mas é considerado um mau estilo de programação. É o tipo da coisa que o pessoal que trabalha em revisão de código puxa a orelha do desenvolvedor. Não é um erro per se, só que é uma coisa a ser evitada porque ela tende a causar outras classes de erro de programação. Então, isso aqui é um detalhe de estilo típico do programador solitário. Se esse código tivesse passado por revisão de código, provavelmente isso aqui não teria acontecido. Aqui teria escrito int 64, NBestHeight, ou seja, esse NBestHeight estaria explicitado aqui, seria como parâmetro. Então, esse é uma particularidade, uma dessas várias particularidades que me faz acreditar que Satoshi Nakamoto era um programador solitário, que ele não mostrou o código dele para muita gente. E isso também tem tudo a ver com a percepção de alta privacidade e manter a identidade dele desconhecida, né? Ô Marco, e esse código? Eu achei interessantíssimo a gente ver alguma coisa do que está escrito nele, logicamente, mas ele roda ainda? Você pode rodar esse código? Então, uma das coisas que eu fiz é que eu baixei aqueles arquivos que vocês viram lá no começo, tá? Antes de eu entrar no diretório SRC, tá? E eu coloquei eles aqui numa pasta no meu Windows moderno. Então são esses 3 arquivos, o bitcoin.exe, essas 2 DLLs aqui. E uma coisa extremamente interessante é que se eu botar isso aqui para rodar, ele, inclusive, cria 2 arquivos aqui inicialmente. Opa, Marco, peraí. Será que eu tô vendo um símbolo do Bitcoin diferente do símbolo atual aí? É porque isso aqui é tão antigo que isso foi antes do Satoshi inventar aquele símbolo do Bzinho com 2 tracinhos. Tá? O primeiro ícone do Bitcoin era BC. Então, olha só, esse aqui era o software original do Bitcoin, tá? Então, lembra que eu mostrei ainda agora para você aquele código onde estava o menu File? É aquele código que você vindo agora que faz esse File, aquele código que você vindo agora que faz esse Generate Coins. Quando você liga esse Generate Coins aqui, você coloca o teu software Bitcoin no modo de mineração, então ele começa a minerar criptomoedas. Foi assim que as primeiras pessoas receberam suas primeiras criptomoedas. Eles colocaram Generate Coins, aí ele começa a fazer aquele negócio de calcular, fazer aqueles cálculos complicados, etc. E a cada algumas horas as pessoas recebiam 50 bitcoins. Era tão fácil conseguir bitcoin naquela época, né? E exatamente por ser tão fácil, as pessoas não davam tanto valor. Hoje em dia a gente tem que se estapear para comprar nas corretoras. Outra coisa que eu acho super legal, que pouca gente sabe, é que essa opção Send Coins aqui era que você usava para enviar criptomoedas para as pessoas. E naquela época, você tinha 2 maneiras de enviar criptomoeda. Você podia fazer o endereço, tá? Colocar o endereço da criptomoeda do destinatário, como a gente faz hoje em dia, mas tinha uma outra forma. Você podia colocar o endereço IP da pessoa. Esse era o momento em que a rede era realmente peer-to-peer, porque colocando o endereço IP, sei lá, imagina que o teu endereço IP é 178.168.98.11. Não sei, inventei esse endereço agora. Mas você, Fausto, chegar para mim assim, olha aqui, o meu endereço IP é 178.168.89.11. Eu digito isso aqui, o meu programa Bitcoin rodando aqui no meu Windows ia via internet conectar diretamente, sem intermediário nenhum, no seu Bitcoin, e ele ia fazer o envio das criptomoedas diretamente para você, genuinamente sem intermediário. Mas eu precisaria estar com o meu programa rodando também, né? Você precisaria estar com o seu programa rodando nesse endereço IP. Nessa época, muita gente ainda tinha acesso à internet pelo que a gente chama de IP real. O teu endereço IP, a tua máquina, o teu computador inteiro ficava exposto na internet. E aí, como isso dava muito problema do cabo de ser hackeado, tal, etc., aí inventaram os roteadores Wi-Fi que criam uma espécie de um bloqueio. Eles atuam, esse roteador Wi-Fi que você tem na sua casa, ele não só distribui a internet na sua casa, mas ele atua como porteiro. Ele deixa as tuas conexões saírem e buscarem coisas na internet, mas ele não deixa ninguém na internet entrar na tua rede interna sem você explicitamente autorizar. Naquela época não tinha essas coisas, então a gente conseguia conectar diretamente o endereço IP na máquina das pessoas para fazer um envio genuinamente direto. Então veja que interessante, o negócio de você mandar via endereço Bitcoin, esse por exemplo aqui, um NS17, não sei das quantas que está aparecendo aqui, era um plano B caso o destinatário não estivesse online naquele mesmo instante que você. E veja só, hoje em dia esse é o sistema de envio
envio primário. Esse sistema de envio via endereço IP foi descontinuado, foi desativado. Tá? O que eu pessoalmente acho uma pena, porque esse é a maneira mais peer-to-peer, mais direta. Por incrível que pareça, quando você manda por endereço, você está fazendo um envio indireto, você está passando pelos outros nós da rede. A rede ainda é distribuída, tem todas aquelas características de descentralização, que a gente sabe, tá, não sei o quê, mas esse é ligeiramente mais indireto, enquanto o envio por endereço IP é a maneira realmente mais direta. Aí outra coisa legal que você vê aqui é um pouco da origem das coisas. Ele mostrava, uma das primeiras coisas que ele faz é mostrar o seu endereço Bitcoin, que você precisa mandar para as outras pessoas para elas poderem te mandar dinheiro. E tinha um botão aqui que permitia você gerar novos endereços, tá ok? Tem um botão aqui, New Address. Então eu podia criar um nome aqui, endereço para receber dinheiro do Fausto, tá? Dinheiro que o Fausto me mandou. E aí ele aparecia aqui, ele criava um novo endereço. A grande maioria das pessoas nem se dava o trabalho de criar um outro endereço. Então é por isso que hoje em dia ainda persiste essa confusão entre endereço e carteira. Carteira é o software que armazena os teus bitcoins, as tuas chaves privadas, as tuas coisas. Endereço é uma coisa, um dado para você receber como se fosse um número de conta. Como antigamente as pessoas só tinham um endereço para cada carteira, criou-se essa história de que qual é a tua carteira, né? Quando você na verdade está querendo dizer qual é o endereço de recebimento. Porque antigamente as carteiras tinham só o endereço e as pessoas não se davam o trabalho de ter mais de um endereço. Mas era possível e já estava aqui na primeira versão do Bitcoin, desde a primeiríssima versão do Bitcoin. O que nós estamos fazendo nessa época que nós não mineramos o Bitcoin, Marco Carnucci? Cara, não fale isso não, que isso me dá uma depressão tão grande. O que eu tava fazendo, cara? Tá? O que eu tava fazendo? Eu entrei relativamente cedo, tá? Então eu entrei na época que você ter um Bitcoin não era grande coisa, tá? Eu já cheguei a ter um Bitcoin. Só que eu gastei com um monte de coisa, etc. Eu, como muita gente, não dei valor, né? Eu não sabia que ia chegar nesse preço. Tá? Eu não ouvi o tal do Fausto, tá? Esse camarada da técnica que dizia que o Bitcoin ia chegar a 100 mil reais, 100 mil dólares. Quem sabe em 2033 não vai ter dois carinha falando, putz, o que nós estamos fazendo em 2023 que nós não compramos o Bitcoin? Puxa vida. E olha só, acabou de tocar o alarme aqui, só para constar, olha só como é que tá o Bitcoin, ó. Escapando dos 30 e rumo ao que eu acho que é os 40 mil aí. Pois é, naquela época eu nunca, nem nos meus sonhos mais loucos, imaginei que o Bitcoin ia chegar a 30 mil. Imagina o pico dele de 60 e poucos mil, né? Naquela época era quando, Marco? Quando eu entrei no Bitcoin em 2013, inclusive eu vi um evento uma vez, patrocinado aí pela Foxbit, pela galera da Foxbit, um tal de um Fausto, que disse que o Bitcoin ia chegar a 100 mil. Que na ocasião eu entendi que era 100 mil reais, tá? E eu achei que o cara era doido. E hoje estou eu aqui fazendo uma live com o cara. Já pensou? Eu vou fazer uma previsão aqui para vocês. Vocês vão falar daqui a uns anos, não muitos, mas digamos aí, menos que 10 anos. Eu estive em abril de 2017 numa palestra na Telefônica, quando o Bitcoin estava $1.000. Ô Marco, mas olhando o código, você acha que dá para dizer quem é o Satoshi Nakamoto? Dá pra gente saber muito bem